Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu fico lisonjeado numa mesa em que eu sou o único homem a falar sobre saúde da mulher, de uma doença de mulher, na realidade, eu não deveria estar aqui. Quem deveria estar aqui seria minha filha, que, na verdade, é a assistente da paciente. Mas como eu participei da vida dessa paciente, ela me ligou, pai, vai lá, porque você também participou, e eu conheço a história da Eleusa de muito tempo, e a gente veio falar sobre a doença. Então, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui para poder falar. Eu conheço a Eleusa e gostaria de, nessa fala, estabelecer uma conexão entre a necessidade da estruturação de serviço com o tratamento, com a doença em si. Nós não vamos fazer diagnóstico de doença rara se a gente não tiver uma estrutura de serviço adequada. É isso que eu quero mostrar. Eu sou médico da Secretaria de Saúde desde 84, eu estou no hospital de base desde 99 e sou chefe da unidade há alguns anos. Quando eu cheguei no serviço no hospital de base, o doutor Afonso da Rocha Campos, que me chamou para ir para lá, estabeleceu que a gente deveria começar a fazer um ambulatório especializado para atender doenças específicas, subespecialidade dentro da gastroenterologia. A gente abriu o ambulatório de hepatologia. E lembre-se que nessa década, no final de 90, início de 2000, a gente estava no auge da hepatite C. Era doente semanalmente sendo encaminhado dos bancos de sangue, das unidades de testagem para hepatite C. E nesse contexto de aumento do número de atendimento, vêm os pacientes fora do padrão habitual. E chegou a Eleusa com queixa de uma doença específica que foi feito o diagnóstico. Ela ficou em acompanhamento por um período em tratamento com que a gente dispunha. A doença, infelizmente, evoluiu e ela foi encaminhada para serviço de transplante. Brasília não fazia transplante nessa época. A gente teve que encaminhar paciente na época, ou era São Paulo, ou era Fortaleza, e ela foi encaminhada para Fortaleza. E aí, vale um comentário. Tratamento fora de domicílio. Para quem solicita ou para quem entende o que é tratamento fora de domicílio, parece uma coisa simples. Mas sair de casa, ir para uma cidade estranha, um local onde às vezes a pessoa não tem nenhum contato, é desafiador. Nós tivemos um paciente que foi, por exemplo, encaminhado a São Paulo e se perdeu em São Paulo. Então, tratamento fora de domicílio, locais onde a pessoa não tem o atendimento, tem que buscar, é uma luta. E a Eleusa foi encaminhada para Fortaleza. Atendimento, espera de pacientes, de médicos novos, espera de exames, espera de procedimentos. Isso é angustiante. Ela venceu tudo isso, fez o primeiro transplante. Voltou na sua cidade original, ficou em acompanhamento conjunto com a gente e com a equipe que a transplantou. Durante um tempo, a doença recidivou. Evoluiu para doença hepática importante, fez ascite, fez encefalopatia, fez hemorragia digestiva, com necessidade de retransplantar. O retransplante, felizmente, entre aspas, já foi feito aqui em Brasília pela equipe, hoje coordenada pelo doutor Watanabe, André Watanabe, do qual já tem mais de 1.200 transplantes. Nessa equipe, da qual a minha filha participa, da qual a Eleusa é a paciente da qual comentei anteriormente. Então, a estrutura do serviço é fundamental para permitir o atendimento a esses pacientes. Hoje, a Eleusa tem recidiva do segundo transplante e está em tratamento. Graças a Deus, com função hepática satisfatória, tomando as medicações. Uma pessoa extremamente cooperativa, aderente ao tratamento, lutadora, determinada. Isso faz dela lutar pela vida com dignidade e está vencendo. Então, a minha fala é no sentido da gente estruturar serviços de saúde. Ninguém vai... Avaliação e criação de centros de doenças raras, você tem que ter a base, uma estrutura de serviço que permite atender as doenças daquela especialidade. E dentro daquele grosso, nós vamos pinçar os doentes que têm doença rara, para poder tratar, em várias especialidades. Então, a cirrose biliar, antigamente chamada cirrose biliar primária, hoje colangite biliar primária, não é simplesmente uma alteração bioquímica, não é simplesmente uma alteração histológica, ela é uma doença
importante, debilitante, que traz consequências importantes para a pessoa e que chega a ponto, num percentual de pacientes, a necessidade de evoluir para transplante de fígado, que é uma outra entidade, é um procedimento complexo e que exige uma estrutura de serviço grande, com complicações enormes, com custo altíssimo, mas que traz benefício e que a sociedade tem que se estruturar para permitir fazer isso. Então, não é simplesmente uma alteração bioquímica. E a incorporação de novas tecnologias sempre é bem-vinda. A incorporação de novas tecnologias para permitir que os pacientes tenham morbidade menor, mais tempo de vida, mais qualidade de vida é fundamental. Então, ela é um exemplo e a estrutura, como a gente teve aqui no hospital de base, a estrutura de organização de serviço, faz a diferença no diagnóstico precoce, no tratamento e prevenir a evolução da doença para os desfechos. Mas, infelizmente, nós vamos ter que ter uma estrutura, porque as doenças evoluem num X percentual de casos para a fase mais complexa da doença e precisa. Então, é um exemplo de vida, é um exemplo de organização de serviço, é um exemplo que a gente tem que tirar para poder evitar que as doenças cheguem no estágio avançado e que vem a gerar mais custo para o Estado como um todo. Muito obrigado.